Oi, gente! Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à nossa aula de hoje. Gente, agora nós vamos falar sobre os substantivos. Eu já postei aqui um vídeo falando sobre artigos. Agora nós vamos falar sobre os substantivos. Lembrando que artigo, substantivo, pronome, adjetivo, numeral, todas essas palavras, todas essas classes de palavras compõem o chamado grupo nominal lá das 10 classes gramaticais. Então vejamos aqui, para que serve o substantivo? Qual é a sua função? A função do substantivo é nomear seres, qualidades, ações ou estados. Então, para que serve o substantivo, gente? Para dar nome às coisas em geral. Tudo que serve para nomear alguma coisa é substantivo. Como percebemos, dentro da classe de substantivos, há subclasses, ou seja, há subdivisões. Os substantivos, eles podem ser comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados, concretos ou abstratos. Se eu levar em conta a classificação dos substantivos, eu posso dizer que um substantivo é comum ou próprio, nunca os dois ao mesmo tempo, viu? Ou um ou outro. Então, de acordo com a classificação, eu posso dizer que um substantivo é comum ou próprio, concreto ou abstrato. Em relação à sua formação, eu posso dizer se ele é simples ou composto, primitivo ou derivado. E por fim, nós ainda temos uma quinta subclasse, que é a subclasse dos substantivos coletivos. Já já nós vamos saber do que se trata. Substantivo comum ou substantivo próprio? Muito fácil. Substantivo comum é a palavra que não nomeia um ser em específico, mas sim uma classe. Exemplo, gato. Gato é um substantivo comum, porque existem milhares de espécies de gatos, de cores, tamanhos, formas, raças diferentes. Mas todos eles nós chamamos de gato. Então, a palavra gato é um substantivo comum e todo substantivo comum é escrito com letra minúscula. Então, nomes de objetos, de comida, de sentimento, né? Todas essas palavras que servem para nomear muitos seres de uma mesma espécie, com certeza serão substantivos comuns e serão escritos com letra minúscula. Os substantivos próprios, como eu já falei aqui, nomeiam seres em particular. O ser é referido pelo nome que é propriamente seu, por isso é escrito com letra maiúscula. A palavra cachorro é substantivo comum e é escrito com letra minúscula, porque, mais uma vez, existem vários tipos de cachorro, de cores, formas, tamanhos e raças diferentes. Todos eles são cachorro. Então, cachorro é um substantivo comum. Mas totó, que é o nome do cachorro, vai ser um substantivo próprio, vai ser escrito com letra maiúscula, porque ele nomeia um ser em particular. Maria. Existem milhares de Marias no planeta Terra, mas cada uma é única, portanto, Maria é um substantivo próprio e assim será escrito com letra maiúscula. Substantivos simples e compostos. Vejamos. Simples é aquele substantivo que é formado por apenas um único radical. E aí temos alguns exemplos: moleque, pé, beijo, flor. Cada uma dessas palavras foi formada com um único radical, por isso eles são substantivos simples. Substantivos compostos, aí são substantivos formados por mais de um radical. Por exemplo, pé de moleque. Pé de moleque é um substantivo composto, porque você tem mais de um radical para formar a palavra pé de moleque, que é o nome que a gente dá, aquele bolo escuro que a gente come nos festejos juninos aqui no Nordeste. Beija-flor, guarda-chuva, guarda-roupa, porta-bandeira, passatempo. Então, todas essas palavras foram formadas por mais de um radical, portanto, são classificadas como substantivos compostos. Gente, um substantivo ele pode ser comum, ele pode ser simples, ele pode ser concreto,
O que ele não pode, por exemplo, é ser simples e composto ao mesmo tempo. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Ou ele é formado apenas por um único radical, ou ele é formado por mais de um radical. Vejamos, a palavra cadeira, por exemplo, ela é comum, é um substantivo comum e é um substantivo simples. Comum porque é um nome que eu dou a todos os objetos daquele tipo lá. Existem cadeiras de várias cores, formas, preços, marcas, mas todos os objetos, né, que são feitos para a gente sentar com um encosto, a gente chama de cadeira. E aí, essas cadeiras, ou melhor, essa cadeira é um substantivo comum, mas também vai ser colocado como substantivo simples, porque a palavra cadeira é formada por um único radical. Já beija-flor é um substantivo comum, mas não vai ser simples, vai ser composto, porque foi formado por dois radicais. Com relação à questão de substantivos compostos, é bom que nós nos lembremos que há substantivos compostos que vêm separados por hífen e há substantivos compostos que são formados por dois ou mais radicais, mas que não utilizam hífen. A palavra passatempo, por exemplo, é um substantivo composto, mas passatempo a gente não usa hífen. Substantivos primitivos e derivados. O substantivo primitivo é aquele que dá origem a outras palavras. Por exemplo, pedra, vidro, laranja, livro. Eles não vêm de palavra nenhuma, eles têm a sua própria formação, mas eles servem para dar origem a outras palavras. A partir deles, a gente cria outras palavras, então eles são primitivos. Já os substantivos formados a partir de outra palavra, esses são derivados. E aí, nós temos alguns exemplos: pedreiro, vidraça, laranjada, livraria. Vejam, pedreiro vem de pedra. Pedra é primitivo, mas pedreiro é derivado. Vidraçaria vem de vidro. Vidro é primitivo, vidraçaria é derivado. Laranjada é derivado, porque vem de laranja. Laranja, que deu origem à laranjada, é primitivo, mas laranjada é derivado. Livraria vem de livro. Livro é primitivo, mas livraria é derivado. Para derivar palavras, usamos prefixos e sufixos. Lembrem-se que aqui no canal a gente tem um vídeo que fala sobre processos de formação de palavras. E lá nós aprendemos que sufixos e prefixos são afixos que servem para a gente somar ao radical e formar palavras novas. Uma coisa bem interessante é que esse processo de derivação, ele visa a economia e a concisão. Como, Andréia? Eu não entendi o que ele falou. Veja bem, ao invés de você dizer, eu vou ao local onde se vendem livros, você simplesmente diz, eu vou à livraria. E aí, você percebe que esse processo de derivação, ele visa a economia e a concisão. Substantivos concretos e abstratos. Substantivos concretos são aqueles que não dependem de outro para existirem. Eles têm existência autônoma. Podem ser imaginados, eles têm corpo, eles têm forma. O André, quer dizer que o Saci e a fada existem? Eles têm corpo? Não, eles não existem aqui na vida real, pelo amor de Deus. Mas eles existem dentro das histórias infantis. Né? O Saci existe dentro das histórias folclóricas, a fada existe dentro dos contos de fada. Então, Fada e Saci são dois personagens que sim têm existência própria, existência autônoma, não precisam de ninguém para existir, porque eles já foram criados e estão lá dentro dos livrinhos. São personagens, inclusive a gente pode imaginar o corpo e a forma desses personagens. Mesa, cadeira, são objetos que não precisam da gente para existir. Depois de criados, eles estão ali, não precisam mais de ninguém para existir. Portanto, eles são considerados substantivos concretos. E os substantivos abstratos são exatamente o contrário dos substantivos concretos. Olha só,
Os substantivos abstratos, eles nomeiam ações, estados ou sentimentos. Eles dependem de algo para existir. Então, você tem aí pulo, salto, saudade, alegria, tristeza. Veja que para todas essas coisas existirem, é preciso que alguém sinta ou que alguém as pratique. Para que o pulo exista, é preciso que alguém pule. Para que o salto exista, é preciso que alguém salte. Para a saudade existir, é preciso que alguém sinta. Da mesma forma que para a alegria e a tristeza existirem, é preciso que alguém as sinta. Então, abstrato é tudo aquilo que precisa do outro, precisa de alguém ou de algo para existir. A análise do substantivo, todavia, deve ser feita sempre dentro de um contexto. Realmente. Pois o substantivo concreto, ele pode assumir valor de abstrato e vice-versa. Olha que coisa interessante. É difícil você começar a classificar o substantivo ou a dizer algo a mais sobre ele, se você não tiver esse substantivo dentro de um contexto. Por exemplo, o governo incentiva a plantação de café. Quando você fala na plantação de café, é na ação de plantar o café. Então, aqui, a palavra plantação, nesse primeiro exemplo, ela está sendo utilizada como um substantivo abstrato. Nesse segundo exemplo, a plantação de café foi destruída pela tempestade. Aqui, essa plantação, essa palavra plantação, ela assume o valor de substantivo concreto, porque aqui são as plantas já germinadas, né? E você já imagina lá os pés nascidos e dando os frutos do café, enfim. Então, aqui, nesse segundo exemplo, a gente tem a mesma palavra plantação, só que dentro desse contexto ela assume o valor de substantivo concreto. É claro. Vejam esses outros exemplos aqui. O amor é um sentimento mais puro. Aqui, a palavra amor dá nome ao sentimento. Então, aqui, para que o amor exista, é preciso que alguém sinta. Esse amor aqui, que é o sentimento, ele assume o valor de substantivo abstrato. Mas aqui embaixo, quando a pessoa diz, vem amor, o jantar está na mesa. Esse amor aqui não é o sentimento. Esse amor aqui é uma palavra que foi usada para chamar alguém, para fazer o chamamento de alguém. Então, esse amor aqui, ele não tem o valor de substantivo abstrato. Ele tem o valor de substantivo concreto. O que nós queremos dizer com isso? É que você tem que prestar muita atenção. Tudo que você vai estudar dentro da gramática precisa que você leve em consideração o contexto. Palavras não se analisam sozinhas, palavras se analisam dentro do contexto. Tudo na gramática é muito valoroso, mas tudo precisa estar dentro de um contexto. Em termos literários, a utilização de concretos no lugar de abstratos é chamada de metonímia. Complicou. Metonímia é uma figura de linguagem onde a gente troca uma palavra pela outra pela relação que existe entre elas. Quando você pega uma palavra, um substantivo que é concreto, e usa esse substantivo concreto no lugar de um substantivo abstrato, no lugar de um substantivo que precisa do outro para existir, então essa troca que você faz é denominada metonímia. E aí nós temos um exemplo claro de metonímia. Quando surgiram os cabelos brancos, fiquei mais compreensivo, menos faminto, mais atento às espiritualidades. Esses cabelos brancos, gente, cabelo branco é um substantivo concreto, né? Óbvio. Mas esse cabelo branco aqui, ele está se referindo à idade. Ave Maria! A velhice, né? Quando a velhice chega, quando a idade, a maioridade chega, né? A terceira idade chega, a gente fica mais compreensivo, menos faminto, mais atento às espiritualidades. Então, a velhice
que é um substantivo abstrato, foi trocado, foi substituído por cabelos brancos, que representam substantivos concretos. Então, quando essa troca é feita, eu tiro o substantivo abstrato e no lugar dele eu coloco o substantivo concreto, isso é chamado de metonímia, certo? Mas aí, metonímia é um assunto não para agora, e sim para os próximos vídeos, quando a gente entrar nos vídeos de figuras de linguagem. Por fim, a gente vai falar dos substantivos coletivos. Substantivos coletivos são aquelas palavras que a gente usa quando a gente quer dar nome à reunião de muitos seres de uma mesma espécie. Quando a gente dá nome a um agrupamento de seres da mesma espécie. São aqueles que, mesmo estando no singular, eles transmitem a ideia para a gente de agrupamento. E não é qualquer agrupamento, é o agrupamento de seres de uma mesma espécie. E aí a gente tem alguns exemplos. Elenco. A palavra elenco está no singular, gente, mas elenco significa conjunto de artistas, um agrupamento de artistas. Fauna. Fauna está no singular, mas para a gente sabe que fauna significa conjunto de animais de uma região, ou reunião de animais de uma região. Assim como flora é o conjunto de plantas de uma região. O substantivo é uma classe que sofre flexão, que é uma classe variável. Né? Ela se altera, ela varia de seu estado inicial. Ela sofre mudanças do feminino para o masculino, do singular para o plural, do grau normal para o aumentativo ou o diminutivo. E é isso que nós vamos falar bem rapidinho a partir de agora. Parece verídico, hein? A flexão do substantivo ela pode se dar de 3 maneiras: gênero, número e grau. Lembre-se que gênero, masculino e feminino. Número, singular, plural. Grau, aumentativo ou diminutivo. Veja bem, quando a gente fala de gênero de substantivo, a gente precisa entender primeiro 2 coisas. Que nós vamos dividir todos os substantivos em 2 caixinhas em relação a gênero. A gente tem os substantivos que são biformes, ou seja, são substantivos que apresentam 2 formas. Uma para o masculino e outra diferente para o feminino. Por exemplo, pai, mãe, tio e tia, menino, menina, garoto, garota, boi e vaca. Tá bom. Então, todos os substantivos que vêm de pazinho, que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino, esses são substantivos biformes. Mas a grande maioria dos substantivos está encaixada em outra caixinha, que é a caixinha dos substantivos uniformes. Ou seja, eles apresentam uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. E aí, esses substantivos uniformes, eles vão se subdividir em 3 caixinhas, em 3 outras caixinhas. Nós temos a caixinha do epiceno, a caixinha do sobrecomum e a caixinha do comum de 2 gêneros. Epiceno são aqueles nomes de animais que são usados, uma única palavra para o masculino e para o feminino, e para distinguir se é masculino ou feminina a palavra, você tem que usar as expressões macho ou fêmea. Por exemplo, boi e vaca não é epiceno, não. Boi e vaca é biforme, porque boi a gente usa no masculino, vaca a gente usa no feminino. Mas, por exemplo, lagartixa. Lagartixa vai ser epiceno, porque lagartixa eu uso tanto para o masculino como para o feminino. O que é que vai me distinguir se essa lagartixa está no masculino ou se essa lagartixa está no feminino? As palavras macho e fêmea. Então, se eu tiver uma lagartixa macho, é porque eu estou usando no masculino. Se eu tiver uma lagartixa fêmea, eu estou usando no feminino. E assim é para muitos outros nomes de animais, como hipopótamo, outros aí. Para fazer a distinção, eu preciso usar as palavras macho e fêmea. Por quê? Eu só tenho uma única forma de escrever a palavra, tanto no masculino quanto no feminino. Os substantivos sobrecomuns apresentam um só gênero, mas indicam pessoas de ambos os sexos. Por exemplo, quando você diz assim,
João é uma criança. Maria é uma criança. Veja que a palavra criança é a mesma, tanto para João quanto para Maria. O artigo que acompanha a palavra criança, que eu utilizei agora, foi uma. Eu usei uma tanto para João, como eu usei uma para Maria. O substantivo sobrecomum não muda, não varia, nem a palavra, nem o artigo. Você usa uma única forma, sem nenhuma distinção, para ambos os sexos. Comum de dois gêneros é diferente, porque eu uso uma única palavra para ambos os sexos, mas, no entanto, contudo, todavia, entretanto, a gente utiliza artigos diferentes ou pronomes diferentes acompanhando esse mesmo substantivo. Não entendi, André? Ou será que não? Vai entender agora. Quando você diz assim, o cliente, a palavra cliente está sendo usada no masculino. Quando você diz a cliente, você está usando a palavra cliente no feminino. O que foi que mudou do masculino para o feminino? Foi a palavra cliente? Não. Foi o artigo que acompanha esse substantivo. Então, no masculino eu usei o artigo o, no feminino eu usei o artigo a. A mesma coisa seria se nós disséssemos da seguinte forma: essa dentista, essa, pronome demonstrativo que está no feminino, portanto a palavra dentista está sendo empregada no feminino. Mas se eu dissesse esse dentista, aí eu teria que compreender que a palavra dentista estaria sendo usada no masculino, por causa do pronome. Gênero e alterações semânticas. Gente, quando a gente fala de semântica, a gente está falando dos significados. Yeah. Então, olha como o contexto da coisa é interessante. Quando você está escrevendo uma frase, quando você está se expressando e você usa a palavra cabeça no masculino, quando você diz o cabeça, você está querendo falar sobre o líder. Quando você diz o cabeça do grupo, você está falando do líder do grupo. Mas quando você usa a palavra cabeça no feminino, a cabeça, você está falando de um membro, de uma parte do corpo humano. Quando você usa o capital do masculino, você está falando de valor, de dinheiro. Quando você usa a capital no feminino, você está falando da cidade, a cidade mais importante de um estado. Quando você usa o grama no masculino, você está falando da unidade de medida. No entanto, quando você usa a grama no feminino, você está falando da vegetação. Quando você usa o moral, você está falando do ânimo. Mas quando você usa a moral, você está se referindo a regras de conduta. Importante. Algumas palavras são usadas no masculino, embora nós saibamos que algumas pessoas fazem uso incorreto das palavras. Então, que palavras são essas? Aqui estão alguns exemplos: o açúcar, o apêndice, o avestruz, o champanhe, o dó, o eclipse, o guaraná. Quantas vezes eu já ouvi a guaraná? Me dê uma guaraná. Não é uma guaraná, é o guaraná. Yeah. Alguns substantivos também são usados apenas no feminino. E aí a gente tem a alface, a apendicite, a cal, não é o cal, a cólera, a ênfase, a sentinela, a mascote. Quantas vezes, em quantas gincanas, eu já vi as pessoas falando o mascote, mas não é o mascote, é a mascote. Em relação ao número, quando a gente falar em número, a gente está falando de variação de singular e plural. A maior parte dos substantivos forma o plural com um acréscimo da letra S. Observe aí: camiseta no singular, camisetas no plural. Aqui, para formar o plural de camisetas, a única coisa que a gente precisou fazer foi acrescentar
a letra S no final da palavra. Entretanto, o modo de formar plural pode variar dependendo da terminação das palavras. Então, veja, substantivos terminados em R, S ou Z, a gente vai acrescentar ES ao final. Então, colar, que termina com R, vai ficar colares, porque eu vou acrescentar ES. A mesma coisa vale para substantivos que terminam com S ou com Z. Substantivos terminados em L, precedidos das vogais A, E, O e U, substitui-se o L por IS. Por exemplo, canal, retira o L, acrescenta IS, canais. E assim será com qualquer palavra terminada em L que venha precedido, esse L venha precedido de A, de E, de O ou de U. Substantivos terminados em ão, aí é um pouquinho mais complexo, porque esse ão ele pode ser trocado por ãos, ães ou ões. Substantivos paroxítonos terminados em S e X são invariáveis. Então, você tem aí dois exemplos. O pires, que termina com S, no plural vai ficar os pires. O que vai variar não é a palavra, e sim o artigo que a acompanha. Você tem aí o tórax, terminado em X, né? Tórax. Para passar tórax para o plural, quem vai ser pluralizado é só o artigo que o acompanha. Então, ao invés de ser o tórax, você vai escrever os tórax. Mas tórax e pires, por serem terminados em S e X, eles ficam invariáveis. Alterações semânticas em relação ao número de substantivos. Olha que interessante. Vergonha no singular é um sentimento. Vergonhas, no plural, a gente está se referindo a órgão sexual. Cobre, no singular, é metal. Cobres, no plural, moeda. Saudade, no singular, é um sentimento. Saudades, no plural, significa lembranças. Importante. Algumas palavras são escritas apenas no plural, gente. Aí você tem alguns exemplos. Os Alpes, as algemas, os Andes, os óculos. Às vezes eu escuto as pessoas chamando óculos. Não é o óculos, são os óculos. É claro. Né? Afinal de contas, realmente ele é formado por duas lentes. Então, são os óculos. Os parabéns, os pêsames, reticências, né? Então, todas essas palavras são usadas apenas no plural. Com relação ao grau, para finalizar a parte de substantivo, a gente tem que subdividir os substantivos em grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo. O grau normal é a forma normal da palavra, sem variação. O grau aumentativo e o grau diminutivo, eles podem ser formados de duas maneiras, da maneira sintética e da maneira analítica. Gente, para formar o aumentativo sintético de alguma palavra, basta que você faça o acréscimo da terminação ão. Se você quer formar o diminutivo sintético de alguma palavra, geralmente você vai acrescentar a terminação inho. Já para fazer o aumentativo ou diminutivo analítico, aí você vai precisar deixar que o substantivo ele seja acompanhado de uma palavra que indique aumento ou diminuição. Por exemplo, vamos lá. Nós temos a palavra nariz. Ela está no grau normal. Eu quero formar o aumentativo sintético de nariz. Lembre-se, é só eu acrescentar a terminação ão. Então, vou formar lá narigão. Eu quero agora formar o diminutivo sintético de nariz. Eu vou usar a terminação inho, então vou formar narizinho. Não, André, eu não quero nem aumentativo, nem diminutivo sintético. Eu quero o aumentativo e o diminutivo analítico. Então, nariz grande seria o aumentativo analítico, nariz pequeno seria o diminutivo analítico. Por isso que eu estou dizendo que para você formar o aumentativo e o diminutivo analítico de um substantivo, basta você acrescentar junto
ao substantivo que você quer transformar para aumentativo ou para diminutivo analítico, uma palavra que indique aumento ou diminuição. Em geral, a gente usa grande e pequeno. Uma observação. Em geral, o aumentativo é indicado pela terminação ão e o diminutivo por inho, mas muitas outras terminações são possíveis. Então, veja, rapaz, quando eu vou escrever no aumentativo, eu vou usar rapagão. Barca, no aumentativo, barcaça. Festa, festança. Corpo, corpanzil. Lembrando que todos esses aumentativos aqui, que eu coloquei com terminações que são possíveis, mas diferentes do ão, né? Como barcaça, festança, corpanzil, isso aqui, todos esses nomes aqui no aumentativo, todos esses substantivos no aumentativo estão na forma aumentativo sintético. Diminutivo sintético dessas palavras aqui com outras terminações além da terminação inho. Sala, saleta, chuva, chuvisco, lugar, lugarejo, casa, casinha, casinhola, casebre. Todas essas palavras aqui mostram que há outras terminações, além da terminação inho. Inho é o mais usado para a gente formar o diminutivo sintético das palavras. Mas há essas outras terminações com as quais nós podemos formar o diminutivo sintético dos substantivos. Bem, assim, gente, a gente chega ao término de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.